Graças a todos, bom dia. Peço por gentileza para ficar com vocês. Começar a nossa aula, de onde nós paramos na nossa última aula, com alguns textos para completar Isaías 14, Ezequiel 28, Gênesis 1 e também Jeremias 4. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, glorificamos, ó Pai, o teu nome, pelo privilégio, ó Pai, de estarmos na tua casa. O salmista disse, ó Pai, que um dia aqui vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Estar aqui é bom, ó Pai, estar aqui, ó Pai, não se compara, ó Pai. E nós te glorificamos por estarmos aqui. E enquanto estivermos aqui, ó Pai, nos direciona pela luz da tua palavra esta que não volta vazia, ela nos faz aquilo que lhe apraz, abre o campo do nosso entendimento para absorver tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor quer tratar com a gente nesta manhã. Repreende, ó Pai, todo espírito que milita contra a tua palavra, espírito, ó Pai, que se levanta contra a tua palavra, Senhor. Nos revele teu espírito por trás da letra, porque assim está escrito em João capítulo 6, versículo 63, que a tua palavra é espírito e vida, e que a vida da tua palavra, Senhor, encontre a nossa vida e transforme a nossa vida pelo poder da Deus, Senhor. Que possamos, ó Pai, sair daqui melhor do que entramos, ó Pai. Tudo isso pelo poder da tua palavra, Senhor. Glorifica o teu nome sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. É a introdução e continuação, tá, irmãos? Nós deixamos alguns textos aqui para serem falados ainda, tá? A gente completamos o texto de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Aqui foi o princípio da criação. Se você puder abrir também a vossa Bíblia, abra por favor, Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. Gênesis capítulo 1, capítulo de número 1. Aqui é o princípio da obra criacionista de Deus. Lembrando que nós não viemos do evolucionismo, igual a escola defende. A escola ensina às nossas crianças que nós somos frutos do evolucionismo. Só que à luz da Bíblia nós somos frutos do criacionismo. Nós não viemos de macaco, nós somos a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Tá? Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1 é o princípio da criação. Tá? No seu caderno ficou em aberto, tá? Ficou aberto alguns textos para nós completarmos, como Salmos, Isaías 14, Ezequiel 28, tá? Gênesis capítulo 1, princípio da criação, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Tá? A gente, no hebraico, a gente fala Bereshit bara Elohim Reshet Hashamayim. Você observa no capítulo 1 de Gênesis que os céus está no plural e a terra no singular. Tá? Uma observação aqui, eu vou acrescer, é isso aqui, céus e no hebraico é Shamaim. Tá?
Céus, em hebraico, é Shamim. Vou falar de outros vezes aqui, mas não preciso passar por isso aqui. Existem quantos céus estamos na Bíblia, gente? Quantos? Três céus. Lembrando que essas expressões aqui são gregas, tá? Orando, melhorando e ecorando. Eu escrevo e depois eu explico.
Vocês querem instruir aqui da gente. Isso aqui é poder do ensino. Você consegue arrumar um espaço no caderno de vocês para colocar em cima ou na frente esses 3 céus aqui, 2 Coríntios, 12, do 1 ao 4, para falar dos 3 céus. Ficar perfeito. Está sendo legal? Tá? Esse último é 26 ou 25? 26. Aqui? É. 26. Presta atenção. Sério?
Vamos lá. Pegando a base do texto de Gênesis capítulo 1, nós lemos o início da criação, Bereshit bara Elohim, Bereshit ha-shamayim, que diz, né, no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus está no plural e a terra está no singular. Aqui a gente consegue ver já a terra criada, tá? A terra criada. Só que, como o céu está no plural, a gente precisa passar por aqui, por quê? Professor, por que a gente precisa passar por aqui? São detalhes que vão fazer totalmente diferença. Por exemplo, a gente ouve muito na nossa caminhada acerca de Ebenezer, né? Vemos uma vitória, uma conquista, que a gente fala Ebenezer. O que significa Ebenezer? Hã? O que significa Ebenezer, irmã Suzana? O que a gente fala? Ah, Ebenezer? A gente acha que é isso, só que não é isso. A palavra Ebenezer no hebraico é pedra de auxílio ou pedra de socorro. Mas a maioria das pessoas falam por poder ouvir falar e pronunciar. Só que isso aqui é importante por quê? Porque você vai entender os três céus e o motivo de existir esses três céus. Tá? O primeiro que nós ressaltamos aqui foi, vou botar aqui, esses três céus da Bíblia: Aurâneo, Mesorâneo e Eporâneo. Em algumas versões gregas vai estar Aurâneo, ao invés do I, vai ter o E, mas não muda o fator. Tá? Abre, por favor, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Para a gente comprovar a luz da Bíblia que existem três céus. Então, o nosso curso teológico vai fazer você fazer o quê? Falar com convicção, com base bíblica. Igual nos falaram, vamos ver um pouco mais à frente, nos falaram que Satanás ele era regente de coral. Quem já ouviu isso aqui? Ele nunca foi nenhum regente de coral. Nunca foi amigo da Bíblia, regente de coral. A gente fala por ouvir falar e cada um que ouvir falar a gente acaba passando. Tá? Segundo Coríntios capítulo 12, versículo de número 1 ao 4, vai dizer assim, ó, acharam? Diz assim, ó, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. Só uma guisa aqui, Todas as pessoas que são usadas por Deus em visões e revelações nunca pode trabalhar com a seguinte expressão: irmão, eu tive uma visão, eu acho, sabe? Porque as visões que Deus dá é muito real. Alguém tem visão aqui? Já, amém? É muito real. Eu costumo dizer que é mais real do que o mundo físico que nós estamos vivendo. Então, Paulo está citando que a visão que ele teve do terceiro céu foi tão real que ele não sabia se ele estava no corpo ou fora do corpo. Eu tive uma experiência dessa esses dias agora atrás. Foi muito forte, muito poderosa. Então, é uma coisa muito real. Tá? E ele diz que foi arrebatado ao terceiro céu. E o tal homem, e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado se você puder sublinhar na sua Bíblia aí, sublinha a palavra paraíso, porque é esse céu aqui que Paulo está falando, Eporâneo. Tá? É esse céu aqui, que é o paraíso. Tá? É esse céu que está falando, que é o paraíso. Tá?
Subir na sua Bíblia, no versículo 4, arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Beleza? Então, vimos aqui à luz da Bíblia os 3 céus, tá? Qual é o primeiro céu? A Urânio. A Urânio é o céu dos pássaros, tá? Das nuvens, dos aviões. Tá? Eu vou até colocar outro texto aqui. Outro texto. Vou colocar depois. Vou colocar depois. Tá? Vou colocar outro texto ali. Tá? O segundo céu é o mesorânio. Tá? É as regiões, gente, celestiais. É o mundo espiritual, onde toda a luta do cristão, do crente em Cristo Jesus, é traçada. São os campos de batalhas espirituais. Olhe para mim aqui que nós lemos alguns textos. Antes da bênção chegar até você, chegar até a sua casa, precisa sair do eporânio, falando de baixo para cima, de cima para baixo. Precisa sair do eporânio, que é o céu de Deus, passar pelas regiões espirituais para poder chegar até aqui onde nós estamos. Tá? Existem muitas bênçãos que estão retidas no mundo espiritual porque nós deixamos de orar por aquela bênção. Deixamos de orar por aquela situação. Vamos para Daniel capítulo 10. Daniel capítulo de número 10. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo de número 10. A partir do versículo de número 8. O cenário de Daniel 10 é cativeiro, é prisão. Daniel vai se prontificar a clamar, a buscar a Deus por uma situação, por um algo, por uma resposta. Acharam? Espera todos abrir. Daniel capítulo 10, versículo 8. Nesta aula aqui você vai entender muita coisa do mundo espiritual. Vou repetir. Essa aula aqui você vai entender muitas coisas no mundo espiritual. Às vezes a gente luta no mundo físico, às vezes com gritaria, com palavras, com discussões, mas muitas vezes nós temos que lutar com a oração no mundo espiritual. Porque é lá que se desencadeia tudo. Eu posso até, depois eu vou apagar. Tá? Vou botar assim para eu poder criar uma linha de raciocínio. Depois eu apago. Tá? Primeiro céu. Segundo céu. Terceiro céu. E a terra? Não parece, mas é alguém orando, tá, gente? Não parece, mas é alguém orando, tá? Vou botar aqui assim, ó, alguém em oração, tá? Só para poder criar uma linha de raciocínio. Alguém orando, tá?
Daniel capítulo 10. Vamos ler. Daniel capítulo 10. Todos acharam? Amém? Beleza. Ó, Daniel capítulo 10, a partir do versículo de número 8. Olha o que escreveu. Fiquei, pois, eu só, e vi uma grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio. O poder da visão que Daniel teve foi tão poderosa que Daniel desmaiou. E não tive força alguma. Versículo 9. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. A gente não sabe de fato se ele desmaiou, se ele foi arrebatado de espírito, mas a visão que ele teve foi muito forte. Versículo 10. E eis que uma mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, se você puder sublinhar essa palavra, Daniel, faça isso. Aleluia. Porque os céus conhecem você. Eu vou repetir. O céu conhece você. Homem muito desejado. Não, desejado por quem? Uma pergunta que a gente vai falar mais à frente. Desejado por quem? Por Deus. Está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas e eu vim por causa das tuas. Que palavras são essas? Oração. Quando ele ora, a oração sobe. Passa do meu céu, passa o segundo céu e chega até o terceiro céu, onde está o trono de Deus. Tá? E como? Ó, deixa aberto aqui, por favor. Deixa aberto aqui e marca aí Daniel capítulo 10. E abre em Apocalipse capítulo 5. Deixa Daniel marcado aí. Abre Apocalipse capítulo 5. Por favor. Daniel deixa aberto. Abre Apocalipse capítulo 5. Abre Apocalipse capítulo 5, por favor. Abriram? Ó, vamos lá. Apocalipse capítulo 5. A partir do versículo de número 5. Diz assim. Apocalipse 5, a partir do versículo 5, vamos ler até o 8. E eis que me disse um dos anciãos: não chores, este está aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono
dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados à terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo todos eles harpas. Sublinha a sua Bíblia, por favor, harpas, por favor, harpas, e salvas. O que é salva, gente? O que eu penso é a colheita. Repete, palmas. E fazer a colheita. Salvas é isso mesmo. É aquele utensílio que é usado para poder fazer a colheita da oferta. Quando você tem um gasofilaço, a maioria da igreja usa salvas, que vai passando de cadeira em cadeira, recolhendo as ofertas e as contribuições dos fiéis. Tá? Observa, tendo harpas e salvas cheias, salvas de ouro, cheias de incensos, que são, gente, por favor, sublinhe isso aí. As salvas cheias de incensos, são salvas de ouro, cheias de incenso, que são o quê? Que são o quê? Que são as orações dos santos. Você consegue entender que esse incenso não é aquele incenso, não é aquele palitinho de incenso, não, tá, gente? Que se acende para Shiva, né? Não é, tá? Essas orações ali, ela é comparada com incenso, tá? Que são recolhidas para apresentar diante de Deus no Eporano, no terceiro céu, tá? Então, toda oração, se ela é incenso, ela tem o quê? Ela tem o quê? Cheiro. Eu disse nas aulas passadas, estou falando aqui. A oração do crente, quando ela é sincera, ela não chega aqui em Deus. Ela chega aqui, na nada de Deus. Tá? Aí prossegue o texto. Prossegue o texto. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir seus selos, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povos e nações. Tá? Agora abre Apocalipse 8. Apocalipse 8, por favor. Abre Apocalipse 8. Um texto completando o outro. Abre Apocalipse 8. Eu vou até botar aqui em cima. Vou botar aqui? Vou botar aqui. Em cima. Vou botar Apocalipse. Botar de vermelho. Botar o contrário. Apocalipse. Vou fixar só o versículo que nós lemos. Vou fixar o versículo 8. 5, versículo 8. E Apocalipse. Apocalipse 8, versículo 3. Acharam? Vamos ler. Diz assim: e veio um anjo e pôs-se junto ao altar. Sublinhe o altar, por favor, na sua Bíblia, por gentileza. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. Se as nossas orações é incenso, ela precisa de quê?
de um incensário. Tendo um incensário de ouro. Sublime também, por favor, na sua Bíblia, incensário de ouro. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sublinharam? E foi-lhe dado muito incenso. E foi-lhe dado muito incenso. 45, tá? Se eu falasse assim que foi-lhe dado muitas orações, não veria o texto. Conseguiram entender? Conseguiram pegar? Conseguiram pegar? Vou repetir. E veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações, olha que tremendo, de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então observe aqui para poder continuar lendo o texto. Eu vou ler mais todo o texto aqui. Vou ler também o 4 também. Aliás, não, vou ler até o 5. Vou até botar aqui, vou ler até o 5. Vamos criar um pensamento aqui. O altar de Deus. Ó, olhem para cá. O altar de Deus. Deus no seu trono. O anjo com incensário, com muito incenso, trazendo até o altar de Deus o incenso com as orações dos santos e colocando diante do trono de Deus, no altar de Deus. Aí vem o versículo 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Eu quero que você pegue isso aqui, se valendo glória de todas as suas orações que você faz, seja no carro, seja na rua, seja no quarto, seja na cozinha, seja lavando o louça, arrumando a casa, toda oração existe um anjo de prontidão para recolher aquela oração e levar diante de Deus. Valendo glória, tá? Ô glória, tá? Toda oração, toda, ela é recolhida. Toda oração, toda.